Opa, permita-me falar o seu coração. Estou desejosa de compartilhar algumas experiências e sei que é familiar para você a expressão que não é visto não é lembrado, né? Não é desconhecido isso. Claro, é importante divulgar nome, marca, trabalho, fazer aquilo que você precisa que seja divulgado, fazer ser visto, conhecido. Mas é bastante intrigante, algo que me aconteceu já tem mais ou menos uns 20 anos. Eu sei que eu tenho cara de 20, né? Não, não aconteceu na barriga. Quando eu estava na barriga. Aconteceu de fato, já era uma pessoa adulta, uma mãe de 3 filhos, né? Eu passei por um período bastante difícil, sem querer me vitimizar, mas eu morei, melhor dizendo, né? Eu gosto de dizer a expressão, eu fiquei acampada, porque nessa terra nós somos peregrinos, somos forasteiros, né? Nós não somos daqui, e nossa morada na eternidade é no andar de cima. Então eu fiquei acampada 4 anos e 8 meses, quase 5 anos, embaixo de uma passarela, sim, embaixo de uma passarela, num barraco de tábua. O meu telhado era uma lona, mas tinha esse sorriso, tinha essa alegria, e tinha uma vontade de viver. E eu sabia que quem eu sou, eu estava sendo ainda construído, mas o lugar e a circunstância adversa, desfavorável, né? Ela não ditava as regras, não falava sobre mim. E no lugar que eu estava, tinha outras famílias. O barracão que eu vivia era o quinto, né? Era o quarto barracão, e ele vivia lá nos fundos. A passarela tinha uma forma de espiral, era uma passarela que estava sobre a rodovia aqui, uma rodovia que liga Nova Lima, né? Daí eu estava ali, e essa passarela tem um formato espiral, assim, círculo, né? E no início, assim, na ponta, tinha uma moradia, um barracão, uma família. Depois vinha um irmão meu, vi uma outra pessoa, que era irmã da primeira. Eu estava lá no fundo, no quarto barracão. E tinha um cobertorzinho, um pano tampando a parte da frente, a parte da entrada. E um pedaço de madeira que outrora era uma porta, mas já bastante velho e faltando algumas partes que tinha fresta. Então a gente colocava um pano para poder tampar e não expor tanto a nossa intimidade lá dentro. E aí um dia, estando lá embaixo, desempregada há quase 2 anos, sem recurso, sem auxílio, sem nada, eu levantei pela manhã, não tinha nada para os meus filhos comerem, não tinha nada mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada para comer, mas tem um arroz, tem um fubá. Não, tinha água que saía da torneira, não tinha um pão duro, né? E para mim era até uma alegria quando eu tinha R$ 1, eu comprava um pacote de pão dormido, eu ficava muito feliz. E aí eu costumava ligar a frigideira, assim, maioria das vezes era uma latinha de massa de tomate, que a gente colocava um álcool. A gente colocava o álcool e virava o nosso fogão. Então eu gostava de jogar um pouquinho de gordura, uma pitadinha de sal, e vinha com aquele pão duro, pão dormido, e amassava assim na chapa, era muito gostoso. E quando tinha açúcar, tomar uma água com açúcar quentinho, isso era muito bom. Mas nesse dia não tinha nada mesmo, não tinha nada. E eu levantei pela manhã e brinquei eu passei por uma das vizinhas que estava cozinhando assim na lenha, né? Eu falei com ela, fulana, eu vou almoçar aí hoje. E sabe o xiste na psicologia, né? Que a pessoa utiliza de um tom de brincadeira, mas para falar algo que deseja, que quer. Então, e aí eu falei dessa forma, claro que não era brincadeira, eu queria que ela catasse aquilo. E ela disse, tô fazendo, quando eu terminar eu te chamo. Então quando ficou pronto, ela me chamou. Ela falou, vem que tá pronto. Eu falei, não, faz um prato pra mim e me manda. Porque a minha intenção era pegar o que ela tava fazendo lá, e tava cheirando mesmo, e eu tava com muita fome, e dividir com os meus 3 filhos. 3 filhos, sim, morava 3 filhos num lugar que era 5 por 3, era 15 metros. Eu soube depois, né, porque enquanto era só terra e era tábuas, né? Inclusive tinha uma parede lateral, assim, que era uma chapa de ferro. E meu vizinho, outro vizinho, também cozinhava na lenha. Essa parede dividia as nossas 2 casas, era muito colado. E ele cozinhava assim na lenha, no fogão a lenha. E às vezes a gente esquecia que a chapa estava quente, chapa quente, né? Literalmente. E acabava encostando e se queimava lá, né? Então esses vizinhos estavam ali, e a gente estava, eu soube depois da medida, das aferições ali do local,
Mas até então não sabia, só era em volta tábua, chapa dos outros vizinhos, né, que quando eu fui para lá já era assim, e eu aproveitei um espaço, só tampei na parte da frente e cobri ali, né, tava desempregada, com 3 filhos pequenos, tinha saído da casa da minha mãe, e sem auxílio, né, e eu estava ali. Então quando essa mulher me disse que a comida estava pronta, que era para eu almoçar na casa dela, eu falei, faça um prato para mim, me manda, e ela mandou, vocês não têm noção. Era um macarrão que havia sido muito cozido, ele tinha sido grudado. E ela fez com sebo de boi. Enquanto tá quentinho, ainda é bom comer, mas depois que esfria, ele gruda muito. E era coloral, dourado na cebola, né? Então não era nada assim, ai que banquete, mas pra gente que tava com fome, foi a melhor comida que eu pude comer. E nós comemos durante o dia, à noite também não tinha nada, mas eu ajoelhei no pé da cama e falei, Deus, eu preciso de uma resposta da parte do Senhor. Eu nunca te busquei por alimentos, por carro, roupas, outras coisas que o Senhor possa fazer. Eu hoje conheço a Ti, tenho paz na minha alma, no meu espírito, e eu sei que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nós há de ser revelada. Talvez você reclama tanto, talvez você fala sobre tantas coisas e com uma condição melhor do que a que eu estava, mas eu quero te desafiar a encontrar beleza na sua dor, encontrar forças para vencer e graça, e saber que lá na frente isso vira um testemunho para você contar. E eu falo com muita alegria, ela me deu aquele macarrão, e nós comemos aquele macarrão grudado como estava, com sebo de boi e coloral, mas nós comemos naquele dia, e foi um grande banquete para mim. E aí eu orei e falei, Deus, nada muda, o Senhor está sentado no alto e sublime trono, é o Criador de todas as coisas, o Senhor pode mudar a minha situação, mas ainda que o Senhor não mude, eu te agradeço pela paz que tem na minha alma. Eu procurei esta situação, e contudo, talvez alguém vai querer julgar o pai das crianças, vai governo, e não, a gente faz algumas escolhas, eu escolhi estar ali, e eu, de uma certa forma, né, os relacionamentos que a gente se envolve também, sem segurança, sem estabilidade, lá na frente a gente vai ter desamparo, com certeza, mas não é sobre isso, é sobre pessoas, sobre desamparo, pelo contrário, é sobre proteção, sobre o amparo divino, algo que vem lá de cima. Então eu não estava sendo vista, como eu iniciei dizendo, que não é visto, não é lembrado, eu não estava sendo vista. O barraco que eu morava era o quarto, estava fechado, e alguém passou por 3 barracos que estavam abertos, passou pelos 3 primeiros até chegar no meu, que era o último lá atrás, né? E aí quando eu orei, eu falei, Deus, envia recursos para os meus filhos, e fui dormir. Era domingo. Na segunda-feira de manhã, alguém bate na porta, bate naquela madeirinha que estava lá, e me diz assim, olha, eu estava passando aqui na rua, passei de carro aqui na rua, né, era bem na beirada da rodovia, eu passei de carro aqui na rua e eu senti muito forte um desejo de parar e ajudar alguém, algo me disse que eu tinha que parar por aqui, eu passei pelos outros barracões, mas alguém me mostrou o seu, e eu vim aqui saber se a senhora quer uma cesta básica que tá no carro. Cara, eu chorei demais, copiosamente, que tinha feito uma oração à noite, algumas horas, né, e dormi, acordei, detalhe, né? À noite, quando as crianças disseram, mãe, eu tô com fome. Aí, eu sei que você conhece essa expressão também, ou talvez não, alguns não, mas vai dormir que a fome passa, né? Vai dormir que a fome passa, e dormimos, passou a noite. E no dia seguinte, esse anjo, na forma humana, esteve lá. E aí ele me entregou aquela cesta básica, tinha leite, tinha biscoito, tinha tanta coisa. Eu não tinha sido vista pelo homem, mas eu tinha sido lembrada pelo Pai, pelo Criador, pelo Eterno, eu tinha sido lembrada por Ele. Na verdade, Deus nunca se esqueceu, né? E daí, o que ocorre? Esse moço levou, não uma única vez, nem 2, mas ele voltou outras vezes e nos deu alimento, e por muitas vezes eu fui socorrida dessa forma. Eu sempre me mantive reclusa, né? Sempre me mantive, não no anonimato, mas eu sei que a minha vez, a minha hora chega, e a gente não é visto por homem, mas é lembrado por Deus. Bom, Isaías 49 diz assim, Deus perguntando, pode uma mãe se esquecer de um filho que ela gerou? Pra gente que é mãe, a gente sabe, passa algumas horas fora de casa e você tá no período de amamentar, aí o leite começa a vazar, né? Ele enche muito, ele vaza, e você olha, é impossível uma mãe olhar e não lembrar que ela tem um filho e está esperando um alimento, né? Mas aí Deus fala, se porventura, se todavia uma mulher se esqueceu, Deus jamais me esquecerei de ti. E as nossas dores,
dores, as nossas aflições, elas em Deus são suportáveis. Filipenses 4,13 diz, o apóstolo Paulo dizendo, eu posso todas as coisas. Então alguém vai dizer posse no sentido de posses, vai querer entender e utilizar o texto para outros interesses diferentes daquilo que o texto está propondo. Mas anteriormente, nos versículos, a gente pode perceber o apóstolo dizendo assim, olha, eu passei por tribulação e passei também por bonança, eu sei ter abundância e sei ter escassez. Então a tradução correta é eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode vencer o desemprego, o abandono, você pode vencer uma dificuldade, uma traição, você pode vencer, porque tem algo maior dentro de você. Não entregue os pontos, a vida é belíssima para se viver. E apesar das dificuldades, nós já fomos forjados, capacitados para suportar, porque algo extraordinário nos espera. Ainda que você não tenha sido visto pelo homem, o céu te vê. A eternidade espera você de braços abertos. E quando você clama com fé, você ora, acredita e confia, a resposta vem. Tá bom? Eu deixo essa palavra ao teu coração que possa te trazer ânimo, gozo e alento. E saber que Deus é bom e fiel. Viu? Você pode até não ser visto pelo homem, mas você é lembrado sim pelo teu Criador. Beijo no seu coração.